Prepare-se para uma jornada poderosa, crítica e transformadora, porque o tema de hoje toca fundo na realidade do Brasil, nos seus extremos climáticos e nas salas de aula onde o futuro do país é construído ou interrompido. Enquanto deslizamentos arrastam casas, queimadas apagam florestas e enchentes invadem ruas, o que acontece com as escolas? O que acontece com o aluno da periferia, com a professora do interior, com o calendário letivo quando o planeta grita por socorro? Neste vídeo, vamos mergulhar no tema: mudanças climáticas, justiça ambiental e os impactos sobre o futuro da educação no Brasil, não só como conteúdo de redação, mas como uma realidade que já está alterando o modo como milhões de estudantes vivem, aprendem e sobrevivem. E mais, você vai entender por que esse tema tem tudo para aparecer no Enem e como usá-lo para criar argumentos inteligentes, impactantes e muito acima da média. Nos últimos anos, o Brasil enfrentou os piores eventos climáticos da sua história recente: a tragédia climática no Rio Grande do Sul, enchentes recordes no Acre, secas extremas na Bahia, ondas de calor e fumaça tóxica na Amazônia. Em todos esses episódios, um padrão se repete: escolas fechadas, alunos sem acesso às aulas, professores desamparados, comunidades vulneráveis sendo as mais atingidas. E essa não é uma coincidência, é um reflexo direto da injustiça ambiental, conceito que denuncia como os impactos das mudanças climáticas são desiguais, afetando muito mais quem tem menos. Nesse cenário, a escola se transforma em abrigo, posto de saúde improvisado ou, simplesmente, em um espaço inviável para o ensino. É aí que a educação se torna uma vítima colateral da crise climática e o futuro dos jovens mais pobres do Brasil, uma estatística em risco. Mas o buraco vai mais fundo. Além das tragédias pontuais, as mudanças climáticas trazem uma ameaça silenciosa, constante e duradoura: o comprometimento do aprendizado. Imagine um adolescente que precisa faltar às aulas por semanas porque sua casa foi alagada, ou que convive com calor de 40 graus numa escola sem ventilação, ou ainda que perde o transporte escolar porque pontes e estradas foram destruídas. A frequência cai, a atenção se dissolve, o rendimento despenca. E para o vestibular, que exige constância, rotina e acúmulo de conhecimento, esse cenário é catastrófico. O problema não é só ecológico, é pedagógico. O futuro da educação está literalmente afundando, queimando ou sendo evaporado. E fingir que isso não interfere no acesso à universidade é, no mínimo, negligente. É nesse ponto que o conceito de justiça ambiental se conecta com a ideia de cidadania e direito à educação. Não basta dizer que o clima está mudando, é preciso entender quem está pagando essa conta. E por que certos grupos sociais são sempre os mais afetados. Jovens de áreas periféricas, indígenas, moradores de zonas rurais enfrentam os maiores impactos ambientais sem recursos para se proteger, sem apoio do Estado e muitas vezes sem voz. A escola, que deveria ser um instrumento de ascensão, vira um símbolo da desigualdade. Aqui entra um gancho fortíssimo para sua redação: a necessidade de políticas públicas que tratem educação e clima como agendas integradas, porque uma não sobrevive sem a outra no século XXI. Então, como combater esse ciclo? A resposta passa pela escola, sim, mas também pela educação ambiental, que precisa sair dos cartazes de salve o planeta e entrar nas decisões políticas, no currículo escolar e na formação crítica dos estudantes. É urgente que o Brasil invista em estruturas escolares resilientes a eventos extremos, crie planos de contingência climática nos municípios, ofereça suporte psicológico às vítimas e capacite professores para lidar com temas ambientais, de forma prática, crítica e interdisciplinar. Afinal, não existe futuro possível se as escolas estiverem afundadas em lama ou cobertas de fumaça. E não existe Enem justo se milhões de jovens forem privados do direito de aprender por causas que poderiam e deveriam ser prevenidas. E aqui vai a dica de ouro para o seu parágrafo de proposta de intervenção, caso esse tema caia na redação. Intervenções devem ser articuladas entre governo federal, estados e municípios com ações como a inclusão obrigatória de planos climáticos no plano de desenvolvimento das escolas, incentivos fiscais para escolas verdes, campanhas nacionais de conscientização ambiental e um fundo emergencial para garantir a continuidade das aulas em áreas afetadas por desastres naturais. Você pode sugerir ainda o envolvimento de ONGs ou universidades e empresas privadas para fomentar projetos socioambientais que conectem comunidade.
juventude e educação, e tudo isso com respeito aos direitos humanos e às normas legais brasileiras. Fechando esse vídeo, a gente te convida a fazer mais que estudar, refletir. Você pode estar agora com um caderno aberto, mas tem milhares de estudantes que não têm sequer uma carteira onde sentar, porque a sala de aula foi levada pela enchente. Falar de clima é falar de privilégio. Falar de meio ambiente é falar de acesso. Falar de justiça ambiental é falar de vestibular, sim. E se você quer mandar bem no Enem, comece desde já a conectar conteúdo, realidade e empatia. Essa é a verdadeira inteligência que o exame cobra e que o mundo precisa. Bora juntos? Porque o mundo precisa cada vez mais de consciência, união e humildade. E não esquece de curtir, compartilhar e nos seguir para acompanhar nossos próximos vídeos. Até lá, pessoal!